Vamos ler esse capítulo inteiro, finalzinho do verso 31 do capítulo 12 até o 13. O tema, meus irmãos, que eu gostaria de falar nessa noite é sobre o avivamento, né? Tão falado nesses últimos dias, especialmente aquele avivamento que se fala que houve ali naquela cidade americana, entre os jovens universitários. Então, eu quero fazer uma pequena reflexão baseada nesse texto. E qual é o verdadeiro avivamento? Vamos ler. O amor é o dom supremo. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Oremos, irmãos. Senhor, aviva nossa vida, nossa fé, nosso amor, nossa esperança. Nós queremos participar do avivamento, Senhor, mas que seja um avivamento real, um avivamento duradouro. Abençoa nossas vidas. Abençoa Simone também, Senhor. Fortalece sua vida, sua saúde, que ela esteja na tua paz. Fortalece a sua fé, o seu amor e a sua esperança. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a cidade ali dos Estados Unidos, eu não sei a pronúncia exata, né, mas eu chamaria de Asbury. Então, uma pequena cidade, muito divulgada nesses últimos dias, parece que cerca de 6.000 pessoas apenas, os moradores dali, mas por causa desse avivamento, estava havendo um culto, onde pregaram a palavra de Deus e houve um louvor no final. Depois disso, os jovens não pararam de orar espontaneamente. E aquele culto durou horas, dias, e virou notícia no mundo inteiro, um avivamento. A pequena cidade, ela triplicou o número de habitantes, não, mas de participantes ali. As pessoas vinham de longe analisar, teólogos visitar, para ver se era mesmo um avivamento. Até o reverendo Elias, que é conhecido nosso aqui, é um paraibano, esteve lá, trouxe as suas impressões. Pastor Augusto Nicodemos falou sobre o julgamento ali do reverendo Elias. Então, algo, né, que pode ter sido um grande avivamento, mas a postura correta é essa, é julgarmos, é analisarmos. O tempo mostrará os frutos na vida dessas pessoas. Eu vi várias coisas, vi que jovens foram batizados depois daqueles dias, houveram conversões e, né, vários acontecimentos. Diz que foi algo ordeiro. Ali os líderes da universidade estiveram coordenando, não interferindo no que Deus estaria fazendo, mas coordenando e administrando todas as coisas. Até que parou
e ficou esse testemunho, digamos assim. Então, é isso, né? Todos nós devemos desejar avivamento. Mas o que é avivamento? O avivamento, ele passa pelo arrependimento, ele passa pelo amor, pela fé e pela esperança. Como é importante a gente ter esse avivamento espiritual na vida. Não só no movimento, não só no coletivo, mas na nossa individualidade. Ali, naquela cidade, durante os dias onde estava havendo, né, toda essa movimentação, eu ficava preocupado, porque as pessoas queriam visitar, fizeram aglomerações, e às vezes vai virando o avivamento, ainda que tenha sido legítimo, eu não sei, é possível que sim, às vezes vai virando curiosidade, vai virando emocionalismo. As pessoas, em vez de buscarem a Deus, buscam o local onde Deus agiu. Aí onde chega o homem vai idolatrando até o que é legítimo. Então esse é o perigo que nós corremos também. De algo bom, aí começa o homem a agir, começa o homem a interferir, e uma coisa que talvez iniciou boa pode se perder por causa do próprio homem. Isso é uma das lições que esse avivamento, né, podemos chamar assim. Na verdade, alguns não chamam nem de avivamento, é de um despertar de Deus ali. Que avivamento, de fato, com os anos é que talvez se diga, foi um avivamento, pela mudança na vida daqueles jovens, pelo impacto na sociedade, pelo amor a Deus, pela fé deles. Se foi um avivamento, o tempo mostrará isso na vida daqueles jovens. Então se fala mais num despertar. E fica essa lição para nós. A Bíblia diz que nós devemos julgar todas as coisas. Não podemos ir pelos movimentos, tal cidade Deus agiu, então eu vou para aquela cidade. Não, o mesmo Deus de lá é o Deus daqui. Nós não precisamos fazer esse misticismo, então foi lá, vamos para os Estados Unidos buscar o avivamento. Não, é aqui, é hoje, é na igreja, é em nossa busca por Deus. É tão importante nós buscarmos esse avivamento com naturalidade, é algo simples. É algo simples, mas que impacta a nossa vida, o nosso amor a Deus. E esse texto é oportuno porque vários motivos, dentre eles ele destaca a fé, a esperança e o amor. E o avivamento verdadeiro passa por isso, a fé, a esperança e o amor. Nós devemos desejar isso, né? Ter uma fé fortalecida, isso é avivamento. O amor a Deus, o conhecimento de Deus, é o desejo de terminar bem a carreira, guardar a fé até o fim da vida. Que riqueza é ter fé, fé genuína, fé sincera, amor a Deus. A esperança, como está a nossa esperança? A esperança nas promessas de Deus, no reino de Deus, isso é avivamento genuíno. O amor, amor a Deus, amor ao próximo. Aquele que tem os meus mandamentos, disse Jesus no texto de João 14, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, irmãos, avivamento verdadeiro tem a ver com arrependimento duradouro. Tem a ver com o que vem depois na vida desses jovens. Interessante que, muitas vezes, a fé é tida como avivamento, né? Pessoas de fé. Esse texto aqui vai falar, porque Paulo está corrigindo a igreja de Corinto, porque eles estavam num aparente avivamento, inclusive com muitos dons espirituais, manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, os dons, mas faltava o dom excelente que era amor. Então Paulo corrige a igreja dizendo, falta amor para vocês. O verdadeiro avivamento passa pelo amor. Então a fé não é só esse tipo de fé que Paulo começa aqui no início, ele com certo exagero, ele diz, né, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Não é esse tipo de fé. Ele mostra, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos,
Se não tiver amor, serei como metal, como bronze que soa, símbolo como retine, ainda que tenha o dom de profetizar, conhecer todos os mistérios, toda a ciência, e distribua os bens para os pobres, nada serei se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, é esse tipo de fé, às vezes a gente confunde, eu queria ter essa grande fé, essa fé de transportar montes. Não é que alguém já teve esse tipo de fé, como se fosse um exagero, ainda que tivesse alguém que tivesse esse dom de transportar montes. Pelo menos eu nunca vi falar alguém que tenha tido essa experiência literal. Mas ainda que houvesse, se não tivesse amor, nada seria. Muitas vezes a fé, ela é como se fosse um avivamento. A pessoa de fé, essa pessoa demonstra fé, mas às vezes comparando a fé e o amor, Às vezes a fé gera um status. Fulano tem fé, fulano se destaca na igreja de Deus, é uma pessoa de fé, acaba sendo um orgulho humano, não um avivamento. Às vezes o amor, ele é mais em relação ao serviço, às vezes um serviço no anonimato, diante de Deus. E às vezes as pessoas não querem o avivamento do amor, querem o avivamento da fé, porque vai ser visto, a igreja de fé, a pessoa de fé, o homem vai estar, às vezes, no centro, esse homem de tão grande fé que transporta montes. Mas o avivamento verdadeiro não é esse tipo de fé, mas é a fé, a confiança, o conhecimento de Deus, o se dobrar diante de Deus, o arrependimento, uma fé que se quebranta, não uma fé que aparece por ser bom demais e grande demais a ponto de transportar montes. Às vezes o avivamento do amor é mais difícil, porque é no anonimato, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, no sentido de sempre, sempre. Não é que aceita tudo, porque o amor, o avivamento verdadeiro diz não também, mas é alguém disposto a continuar, a perseverar na igreja, no amor a Deus, no casamento. A vida prática da pessoa é mudada. Quer ver o avivamento na vida desses jovens, lá dos Estados Unidos? Vamos ver a vida deles daqui a 10, 15 anos, quando eles se casarem. Aí a gente vai saber se é um avivamento verdadeiro. Como eles vão ser maridos, como serão as esposas, como serão quando os filhos nascerem, o amor, a paciência, a fé. Aí a gente vai saber se foi um avivamento ou não. Ou se foi, porque o amor aqui nesse texto é mais do que emoções. Também emoções, mas são decisões, é compromisso, Deus é amor. Então Paulo traz o remédio para aquela igreja, para aquele avivamento cheio de dons, mas faltava amor, lá em Corinto. Mesma forma, vamos ver, pelos frutos nós vamos conhecer a vida desses jovens. Talvez no futuro a gente saiba. Tal jovem que estava naquele dia teve a vida impactada pelo amor de Deus. Hoje é um cidadão de bem na sociedade. Hoje é um membro de uma igreja que serve ao Senhor, que tem esperança, tem fé, vive o amor na sua vida prática. Então foi avivamento. Nós vamos saber com o tempo. Então, tudo sofre, tudo crê. Verso 4, o amor é paciente, São qualidades do amor que é recebido através de Cristo. Porque, como Paulo, que é o autor dessa epístola, falou em outras epístolas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é avivamento. Essa consciência que morremos com Cristo e vivemos para Deus. Paulo ensina isso, esse morrer, esse arrepender-se. Isso também aparece aqui nesse texto, porque o amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece, não procura seus interesses, tudo sofre. Então, nós vemos em Paulo, o autor, quando ele ensina, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que significa isso? É uma capacitação de Deus para vivermos a nova vida, para vivermos no amor.
Não mais sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É esse enchimento do Espírito, enchimento de amor que transborda por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo. É Ele que nos dá esse dom maior, o amor. De tal forma que vivemos esse avivamento, esse amor de Deus. Não há avivamento sem amor a Deus. Não há avivamento sem isso se tornar parte da nossa vida, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo. É algo impactante dentro de nós, essa nova vida, esse novo estilo de vida. Por isso que Paulo também aqui ele diz, passo a ensinar-vos um caminho sobremodo excelente. É um caminho excelente. O texto ainda vai dizer, o amor jamais acaba, em comparação com tudo sofre, tudo crê, tudo espera, né? Aquele dom que Deus nos dá de suportar os sofrimentos, de suportar as dificuldades, as decepções, de esperar em Deus, de confiar em Deus. Isso é fruto do Espírito Santo. Jamais acaba a perseverança no amor. Alguém avivado tem perseverança no amor. Em parte, conhecemos, havendo línguas, cessarão, conhecimento, ciência, a profecia, tudo tem o seu lugar, tudo era importante, eram dons importantes, mas diante do amor, tudo era inferior. Até que ele fala da maturidade, quando era menino, pensava nas coisas de menino, quando cheguei a ser homem e tal. Deus nos quer maduros. O avivamento produz crentes maduros. Crentes maduros. Vamos ver a vida desses jovens, mais uma vez. 10, 15 anos para frente, eles estarão maduros em Cristo, mais parecidos com Jesus, então foi avivamento. Eles deixarão de ser meninos. Eu lembrei agora de um acampamento que eu participei, e lá eu tive uma experiência maravilhosa, de quebrantamento, Deus tocou muito a minha vida. E um dos momentos eu falei com um dos pastores que estava pregando, muito jovem, eu era nessa época, e eu lembro que, eu soube depois, parece que ele chamou uma das pessoas maduras da igreja e disse assim, ajuda ele precisa de muita ajuda. E, de fato, aquela experiência que eu tive no acampamento gerou uma busca por Deus, uma busca pela santificação. Pessoas me ajudaram e gerou uma maturidade. Então, quando Deus está agindo, é assim, nós deixamos as coisas de menino. Às vezes, um irmão maduro percebe nossa fraqueza, percebe a nossa imaturidade, não para julgar, mas chega perto para ensinar, para ajudar a pessoa a crescer, chegar nessa maturidade. O avivamento verdadeiro produz isso no meio da igreja, ajuda os mais maduros, ajudando aqueles fracos na fé. Isso é avivamento no meio da igreja. E como foi bom aquela palavra, né, daquele pastor, ele precisa de ajuda. Eu precisava de ajuda, eu não conseguia me ver, mas alguém via minha fraqueza e me ajudou, me fortaleceu. Isso também é avivamento, é maturidade. Nós precisamos buscar essa maturidade. Nós vemos como por espelho, não é? Mas um dia veremos face a face, certamente uma referência à eternidade, o amor eterno. Lá nós seremos maduros, lá nós seremos parecidos com Cristo de fato. Lá o amor estará. Deus estará lá. A fé, a esperança e o amor. O mais importante é o amor. A fé passará, a esperança, por quê? Porque lá já é face a face. Lá será a realidade. Mas o amor continuará. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Os três, porém, o maior deles é o amor. Meus irmãos, diante disso, quero trazer algumas questões, algumas aplicações e comentários baseados no amor. Então, o amor verdadeiro nos faz ver quem somos, corrige-nos, salva-nos de nós mesmos. Somos cheios do amor de Deus por meio do Espírito Santo. Primeira consideração. O avivamento tem a ver com amor a Deus,
como anda o nosso amor a Deus. Segundo Samuel 7:8, desde manhã que eu menciono esse texto, é quando Davi chega no templo e ele vai orar, no tabernáculo, melhor dizendo, e ele diz: Senhor, quem sou eu para ter chegado até aqui, esse ponto da minha vida? Quem sou eu, Senhor? Quem é minha família? Para que o Senhor, em outras palavras, para que o Senhor se lembre de nós. Davi estava lembrando, né, de onde veio, lá do pastoreio das ovelhas, foi esquecido pelo profeta, quase esquecido, né, pelo pai. Os irmãos fortes foram apresentados primeiro, mas depois lembraram de Davi, e o Senhor o traz, e o Senhor o ama, e o Senhor faz grandes coisas na vida dele, já adolescente, depois o faz rei, e uma bênção como ele foi. Da linhagem de Davi viria o Cristo. Então, uma pessoa simples, uma pessoa esquecida, Deus tinha grandes planos para realizar na vida dele. Talvez tudo isso passasse na vida de Davi ali, quando ele chega no templo. Senhor, quem sou eu para o Senhor fazer tudo isso na minha vida? Então, tem a ver com isso, com o amor, o nosso quebrantamento. Isso também é avivamento. O amor a Deus, reconhecimento. Senhor, quem sou eu para receber o teu amor? Meus irmãos, às vezes a gente só percebe o quanto somos amados de Deus exatamente quando a gente fracassa, quando a gente peca, quando a gente erra. Essa semana mesmo eu passei por isso. Um desses dias eu podia, tranquilo, tudo bem, mas já no final do dia eu fiquei meio triste e sem entender, né? Por quê? Um pouco cansado e tal. Aí eu fui orar: Senhor, me ajuda, me fortalece minha fé, já pertinho de dormir. Aí eu na oração, eu fui percebendo que eu tinha pecado. Eu não tinha percebido. Aí eu percebi que foram palavras que eu disse erradas, de julgamento, e disse sem nem perceber, mas acho que ofendi alguém. Na oração que eu percebi, eu digo: meu Deus do céu. Aí eu fiquei tão triste. Eu digo: como é que eu fiz isso? Não acredito, não. Falei o que não devia. Aí orei, pedi perdão, fiquei tranquilo. Nós já devemos receber o perdão de Deus. Mas foi exatamente aí que eu vi o amor de Deus por mim. De como é que Deus me ama, falho, pecador. Aí isso foi ruim, mas gerou algo maravilhoso, um pensamento. Aí fui lembrar da minha vida, de tudo que Deus fez, de tanta misericórdia, de onde eu vim, de quem eu sou. Deus me ama mesmo. Quanto amor, quantos anos, quantas provas de amor. Ainda pequei, me arrependi e vi o amor de Deus. Muitas vezes a gente vê o amor de Deus exatamente na escuridão do nosso pecado. Quando a gente está orgulhoso demais, achando que somos o máximo, que somos os melhores crentes da cidade, e às vezes a gente nem vê o amor de Deus. Muitas vezes é o orgulho. Mas quando a gente vê: Senhor, é só graça, é só misericórdia, é só amor. Quem sou eu, Senhor? Como disse Davi, para que o Senhor faça tanta coisa na minha vida. Avivamento também passa por aí. Salmo 14 traz essa ideia: não há um justo sequer. Paulo usou esse texto em Romanos. É ao ver nossas trevas que a luz do amor de Deus brilha mais forte. É triste quando percebemos nossos pecados, nos humilha, no entanto, traz luz à grandeza de Deus em nossas vidas, a grandeza do amor. Quem somos nós? Servos, filhos, é verdade. Outra coisa importante: nosso amor a Deus deve ser maior do que qualquer conquista, do que qualquer bênção, do que qualquer vitória nessa vida. Às vezes nós somos triunfalistas demais, achamos que por ser crente tudo vai dar certo na nossa vida. E ai de Deus se não der, porque a gente se zanga. Mas na perspectiva do amor de Deus, tudo está certo, até uma derrota, até uma perda, até uma aparente derrota faz parte do amor de Deus, às vezes nos livrando.
Então nós devemos olhar o amor nessa perspectiva eterna, do que tudo coopera para o bem. Não é o Deus que nos ama, vai dar sim toda hora, vai dar tudo, seremos bem-sucedidos. Essa semana também eu me surpreendi com isso, né? Eu, pensando aí na formatura do Mackenzie, que vai ser amanhã, do André Jump, melhor dizendo, eu feliz, grato por mais essa... Aí comecei a pensar, eu disse, meu Deus, eu queria jogar pelo Mackenzie. Eu queria jogar pelo Mackenzie. Já pensou que massa, não é? Criar um time, e aqui a gente jogar em Campina Grande, testemunhar, pregar, e viajei, pensei tanto. Aí mandei um e-mail lá para o Mackenzie, o sistema rejeitou na mesma hora, foi bloqueado. Eu digo, logo essa palavra, não tem outra palavra não. Não tinha outra palavra não, bloqueado, né? Que é a palavra do voleibol. Aí chega, eu me entristeci. Não foi nem o Mackenzie que me rejeitou, foi o sistema. Não queria, esperava isso não. Eu esperava, tudo bem, vamos fazer um time e tal, né? Às vezes Deus não dá tudo o que a gente quer. É o amor de Deus nos poupando, nos ensinando. Então nós temos que aprender. O amor de Deus às vezes diz não. É amor. É livramento, é graça, Deus sabe o que é melhor para nós. Isso é avivamento também. Como eu queria, até chamei Tiel essa semana no culto de oração, digo, Tiel, vamos formar uma dupla, Tiel, jogar vôlei, Tiel. Aí Tiel jogou um balde de água fria, eu falei, não. Eu digo, vamos, Tiel, tu joga, eu estou procurando uma dupla. Não tem quem queira jogar comigo. Não tem. Não desista não, né? De repente dá certo, né? Mas mesmo que não dê, a gente tem que aprender. O amor de Deus não está condicionado a isso. A gente está, porque a gente quer sempre ter vitória, quer sempre ter um sim. Não é assim. Não é assim. Quão bem faz um não, quão bem faz uma derrota em nossa vida. Quão bem faz a gente pensar melhor no amor de Deus, como Deus me ama, independente das circunstâncias, não são as vitórias dessa terra transitórias que vão interferir no avivamento, interferir no amor a Deus, na glória de Deus, isso é muito maior. Quem é Deus também tem a ver. Como é importante, meus irmãos, nós reconhecermos quem somos, pecadores, mas amados por Deus, em Cristo Jesus, e também entender quem é Deus. O avivamento faz isso na nossa vida, tira o foco de nós mesmos, tira o foco dos homens e coloca o foco em Deus. O avivamento é Deus que está no foco, não os homens. E algo importante, nós, hoje mesmo, acho que foi o pastor Érico, leu o texto de Deuteronômio, não foi, pastor Érico? E ele falou, né, no início do culto, o Deus que tirou o povo do Egito, o povo não se esquecesse de Deus quando entrasse na terra prometida. Pastor Érico falando isso, eu me lembrando, né? Cada texto da Bíblia, nós devemos olhar quem é Deus. Enquanto o pastor Érico falava aqui, eu dizia, Senhor, Tu és o Deus libertador do Egito. Tu és o Todo-Poderoso. Cada leitura da Bíblia nos faz conhecer quem é Deus. Hoje à noite mesmo, nós estamos olhando esse texto, ele nos ensina quem é Deus. Deus é amor, esse é o padrão de Deus. Isso deve nos encher de fé, de esperança e de amor. É um dos maiores objetivos da Bíblia, é mostrar quem é Deus. Se nós estivermos cheios de Deus, isso é avivamento. Quem tem costume de fazer isso é Simone. Eu trouxe aqui um caderninho dela para vocês verem. Ela lê muito a Bíblia, escreve muito. Então, tem aqui, no caderno de Simone, eu pedi emprestado a ela. Tem aqui, ó, quem é Deus para Simone? Então, ela botou aqui, ó, o amado da minha alma, não sou eu, né? É Deus. Não é para mim, é para Deus. Eu gostaria que fosse para mim. Não, estou brincando. É para Deus, que ela ame mais a Deus do que a mim mesmo. Então, o amado da minha alma, o Todo-Poderoso, o Deus autoexistente e autossuficiente, onipotente, onisciente e onipresente,
De onde é que Simone tirou isso? Das leituras da Bíblia que ela faz. Ela lê muito a Bíblia, ela vai lendo e colocando aqui, né? Deus é isso, no texto. Ela vai vendo Deus, e nós precisamos fazer isso. O Todo-Poderoso, o Autoexistente, o Autossuficiente, o Onipotente, Onisciente, Onipresente. Ele é o início e o fim, o Alfa e o Ômega, o Deus Santo, justo, bom, misericordioso. O Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o meu Pai celestial, meu melhor amigo, meu protetor, guia, mestre, criador e sustentador de todas as coisas, Deus presente, Emmanuel, pastor da minha alma, o médico dos médicos, salvação, libertador, justificador, Deus que se compadece das minhas fraquezas, Deus que me conhece completamente, aquele que me guarda de tropeçar, intercessor por excelência, Deus paciente, meu resgatador, meu substituto, Deus fiel, vela pela sua palavra, totalmente confiável, estável, imutável, meu sumo sacerdote. Aí ela segue, ela botou, quem sou eu para ele? Filha, herdeira das gloriosas bênçãos, ovelha do seu pasto, menina dos seus olhos, aperfeiçoada, purificada pelo sangue de Cristo, justa em Cristo, santa em Cristo, tenho direito do céu pelos méritos de Cristo, pecadora, regenerada, transportada do reino das trevas para o reino da luz, sal, luz para o mundo, serva, escrava, voluntariamente, amiga de Deus, sou amada, Deus amou o mundo, Ele me amou primeiro, desde a eternidade, estabeleceu um plano para a minha vida, me submeto à tua vontade, meu Senhor, obedientemente, seja feita a tua vontade, não a minha, tu és o meu Senhor e Salvador. Isso é tão importante, meus irmãos, nós vemos quem é Deus, quem somos nós. Isso é fruto do avivamento, é fruto da Bíblia na nossa vida, que faz essa obra, né, de não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é amor de Deus, isso é Deus em nós. Em segundo lugar, segunda aplicação, o amor ao próximo. Na família, quero falar um pouco desse avivamento que reflete na família. Como eu já disse, vamos ver a vida desses jovens daqui a 10, 15 anos, como serão pais, mães, como estarão na igreja, como estarão com Deus, serão perseverantes em Cristo. Aí vamos saber se foi um avivamento ou só um movimento. Então, o amor ao próximo, né, começando com a família. Aqui eu me lembrei dos noivos, Gabriel principalmente e Eduarda, que casarão esse mês. Me lembrei muito deles aqui, porque eu até fiquei brincando, viu, Gabriel e Eduarda? Eu digo, olha, é para eles lerem 1 Coríntios todos os dias, aqui para o dia do casamento, para não esquecerem do amor. Ou melhor, os 25 primeiros anos do casamento, lê todo dia esse texto. Quando completar 25, começa a ler de novo, viu? Porque a gente precisa demais da palavra de Deus. Deus abençoe vocês, que vocês possam praticar e viver um avivamento na família de vocês. Então, o reino de Deus se manifesta visivelmente na bondade, na justiça e no perdão. Então, esse avivamento vai aparecer na prática de vida, na sociedade, na bondade, na forma que nós vivemos, na justiça, no amor ao próximo. E o avivamento que começa dentro de nós vai se refletir ao próximo. Assim como Cristo nos perdoou, devemos nós também perdoar a quem nos ofende. E casamento, família, é um lugar onde esse amor é provado. Nosso avivamento é provado dentro da família. É na família que o amor deve ser vivido. Eu escutei essa semana uma conversa na rádio entre duas mulheres,
acho que feministas. Achei muito interessante a conversa delas, elas discutindo o papel do homem, da mulher, e casamento, e sexualidade. Eu não sei se elas são cristãs. Aparentemente, a primeira impressão, não, mas eu não sei. Tem cristãos que lutam também por essas questões de forma correta, mas aparentemente não. Mas eu fiquei impressionado e vendo ali muitas coisas boas, elas tocam, sabe? As mulheres, os homens, e também chegam muito perto de errar, erram na verdade, mas tratam, chegam ali os direitos das mulheres, o papel no casamento, isso, aquilo. Eu digo, meu Deus, que conversa, não é? Eu escutando numa rádio. Aí, ao mesmo tempo, no meu julgamento, eu dizia, eu acho que elas não são crentes. Elas não conhecem o padrão de Deus, que chega, elas lutam por isso, mas com armas diferentes, armas humanas. Há coisas importantes no que ela diz, eu acho que há. Elas estão querendo a justiça, elas estão vendo que mulheres são oprimidas no casamento, elas estão vendo que a sociedade desrespeita, e é verdade. Só que muitas vezes elas estão querendo corrigir da forma errada. E eu fiquei orando por elas e vendo que muita coisa ali é interessante, mas falta o quê? O evangelho, que vai nortear o papel do homem, o papel da mulher, que vale a pena, que não é do jeito que elas pensam que é. Porque se for vivido da forma correta, no amor, a submissão não é opressão, é satisfação, é glória para Deus. Se o marido amar como Cristo amou a igreja, ele não vai ser um dominador da família, ele vai ser um servidor em amor. Eu acho que elas não conhecem essa parte. Então, meus irmãos, a excelência do amor é diferente. O homem como líder, a mulher submissa, em honra a Deus, primeiramente a Deus, é totalmente diferente. É um prazer, é um sacrifício, é o homem ali liderando como Cristo, amando a família, amando a esposa, e a esposa voluntariamente sendo submissa em amor. O mundo não conhece isso. Mas quem é cristão de verdade sabe que é possível viver o amor. Sabe que não é competição entre homens e mulheres, não, é glória a Deus. Vale a pena viver um casamento dessa forma. Na igreja, na sociedade, ainda falando do casamento, né? O homem é chamado a viver um amor sacrificial, como Cristo. Vamos ver, como já disse, quero repetir, vamos ver esses jovens lá dos Estados Unidos, como eles serão homens lá no casamento, como eles tratarão suas esposas. Eles serão líderes sacrificiais, dar a vida pela família, dar a vida pela esposa, foi avivamento. Amor sacrificial, sacrificar-se pela família. Viver uma autoridade com sabedoria, com próprio exemplo, com renúncia. Uma autoridade que é vista, que é vivida como exemplo dentro de casa, onde a esposa vê que antes de cobrar ele dá o exemplo, que ele vive, que ele se sacrifica. É maravilhoso o padrão de Deus. É algo que a esposa está vendo, como quem diz, ele quer que eu seja submissa, mas ele primeiro é. Ele quer que eu seja submissa a ele, mas eu vejo que ele é submisso. Porque o homem também passa pela submissão. Não pense as mulheres que só são mulheres chamadas à submissão. Nós também temos que viver em submissão a Deus, a Cristo, às regras da sociedade, aos nossos patrões, ao nosso trabalho. A vida é toda assim. Então, quando a mulher é chamada à submissão, o homem sabe o que é isso, porque ele também vive isso diante de Deus. E a mulher reconhece. Ele não é uma escravidão, não é uma obrigação, é o prazer, é para a glória de Deus, é para o bem da família. Como nós homens precisamos entender esse padrão de Deus, o sacrificar-se pela família. Viver essa autoridade não como autoritarismo, mas como Cristo, como nosso exemplo de renúncia.
Maridos, diz a Bíblia, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é nosso padrão. Amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Se nós fizermos isso, nós estaremos cumprindo o mandamento de Deus a respeito de casamento e mostrando o avivamento em nossas vidas. Como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, a alimenta, cuida dela, como Cristo também o faz com a igreja. Olha as palavras de Paulo aos Efésios, né? É o Cristo que cuida da igreja, o marido cuida. O marido está atento às necessidades da esposa, sacrifica-se, se dispõe, ama. Como é diferente esse tipo de marido que é líder, mas que está ali sacrificando-se pela família, por Cristo, para a glória de Deus. Se entregou, amou, se entregou por ela. Cristo fez assim. Cristo lavou os pés dos discípulos, João 13. Pegou a bacia e a toalha, lavou os pés dos discípulos, do traidor. Esse é o padrão nosso. Assim devemos viver dentro das nossas famílias, como Cristo, com a água, com a bacia, lavando os pés. Imagina aqueles pés sujos dos apóstolos, lavar o próprio pé de Judas, de Pedro, né, que negaria ali momentaneamente. Então, esse é o referencial do marido bíblico. O mundo não conhece esse tipo de amor, por isso que critica, porque não sabe. Só quem sabe é quem conhece a palavra de Deus, só quem sabe é quem vive assim. Parece que até mesmo dentro da igreja nem todos sabem. Sabem na teoria, mas não vivem isso. É difícil viver, aí não sabe, acha que é impossível, mas é possível viver assim. Cristo lavou os pés, né? Pés empoeirados ali. Ele, no texto bíblico, lá de Filipenses 2, 5 em diante, Paulo fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou, obediente até a morte, morte de cruz, e Deus o exaltou, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Esse é o modelo dos maridos. Humilhe-se a si mesmo, se esvazie da sua vontade. Se Jesus fez isso, sendo Deus, que modelo nós temos? Esvazie-se, a si mesmo se esvaziou, assume uma forma de servo, a si mesmo se humilhou. Se os maridos fizessem isso. O mundo não entende essas coisas, mas esse é o padrão. Esse é o padrão, Gabriel. Esse é o padrão. As mulheres, a esposa respeite o marido, diz o verso 33. Verso 22 de Efésios 5. As mulheres sejam submissas como ao Senhor. E o verso 33, a esposa respeite o marido. Como há dificuldades, né? Mulheres que desrespeitam, desonram, não amam, às vezes desrespeitam com a palavra, com a brincadeira, uma palavra maldita, mal pensada. Foi o pecado que eu caí essa semana, as palavras que eu disse, nem vi que pequei, depois que eu fui ver. Quantos maridos dizem, né? Quantas mulheres desrespeitam, nem vê o que estão desrespeitando o marido. Aí Paulo diz: mulheres, respeitem o marido, respeitem, honrem, ainda que ele não faça o que é para ele fazer. Honre, respeite, ore, faça a sua parte. Se ele não está fazendo o que é para fazer, faça a sua, respeite, ame, seja submissa. Veja que padrão de excelência. Que às vezes a gente só quer fazer se o outro fizer. Se minha esposa fizer a parte dela, eu faço a minha. Não, faça a sua, ainda que ela não faça a dela. Veja, ela vai
aprendendo, certamente. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, o amor, o avivamento passa também por missões. E aqui, antes disso, né, eu quero citar aqui o texto de João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Novo mandamento vos dou, João 13, 34, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, nesse texto há o destaque, né, de João 13. Jesus amou os seus discípulos e nos ama até o fim. O amor deve ser assim, perseverante como o de Jesus. Ele nos amou até o fim, até a cruz. Ainda hoje ele nos ama. E ele deu um novo mandamento, que amemos ao próximo, amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Finalmente, o ponto 3, as missões. Meus irmãos, sabe-se, né, de outros avivamentos nos Estados Unidos, nas universidades, semelhantes a esse que foi tão citado. E um deles, né, fala-se que Russell Shedd e Jim Elliot estudavam juntos nas universidades e foram impactados pelo poder de Deus. Jim Elliot tornou-se missionário com outros amigos, vieram para o Equador e ele foi o primeiro marido da Elizabeth Elliot, que muitas irmãs estão estudando aí o livro dela, né? Essa história maravilhosa de amor. Um avivamento resultou em amor e entrega pelas almas e uma vida inteira de amor e dedicação. Então, um avivamento verdadeiro vai desembocar nisso. Em glória a Deus, em louvor a Deus, em vidas, amor pelas almas perdidas. Da mesma turma do Jim Elliot era o Russell Shedd, né, tão conhecido aqui no Brasil. A história dele é tão linda, né? Os pais dele já vêm de família missionária, os pais dele eram missionários na Bolívia. Tem histórias bem interessantes. Ele e os irmãos pequenos, certa vez estavam de saída do campo missionário e estavam em cima de um caminhão cheio de malas e eles dormiam junto com seus irmãos. No decorrer da viagem, muito balanço, muita dificuldade, o carro virou, ficou, acho, de rodas para cima. Então, os pais missionários se preocuparam com, acho que 4 filhos, dentre eles o seu Shedd, pequenininho. Então, o silêncio era grande, então disseram, morreram do impacto e as malas devem ter esmagado os filhos. E eles correram para ver, os 4 estavam dormindo, intactos, não tiveram problema nenhum. Isso era Russell Shedd, pequenininho. E depois ele vai para os Estados Unidos, estuda, faz doutorado e tudo mais. Uma história interessante, até que ele vem ser missionário em Portugal, mas há dificuldades que ele enfrenta lá, eu acho que na impressão de material, e ele vem para o Brasil, Deus tinha um plano aqui no Brasil. E ele falava muito de avivamento, quantos jovens foram despertados, quanta igreja, através do trabalho do missionário Russell Shedd. Faleceu há poucos anos, um senhor de idade, até na morte ele soube morrer de forma avivada. Até na morte era tranquilo, o povo preocupado com ele. Eu estou bem, irmãos, eu estou bem, Deus está me tirando desse mundo, Deus está me desmamando, e feliz. Até morrer ele soube morrer bem. E tudo bem, irmãos, eu não tenho dores, acho que tinha câncer, tomo remédios, durmo bem, isso é graça de Deus na minha vida. Fruto de um avivamento, lá na juventude. Né? Então, a vida vai mostrar se é avivamento ou se não é. É isso, meus irmãos. Quero finalizar. Que Deus faça em nós. Nós precisamos e desejamos um despertar espiritual. Vamos cantar um cântico que fala do amor.